Há momentos na vida em que parece que o céu se fechou. Você ora e não sente resposta. Você clama e tudo permanece igual. Você busca direção e o silêncio permanece. Muitos pensam que isso é sinal de abandono. Que Deus se afastou. Que a promessa foi esquecida. Mas São Francisco de Assis nos lembraria, com sua ternura firme. Quando o céu silencia, é porque está trabalhando em segredo. Hoje, neste vídeo, vamos revelar os 3 sinais espirituais mais profundos que geralmente aparecem antes de uma grande bênção. E se pelo menos um desses sinais estiver acontecendo com você agora? Entenda, você não está sendo esquecido, você está sendo preparado. Antes de prosseguir, invoque o Espírito Santo agora mesmo. Diga em voz baixa: fala comigo, Senhor. Revela os sinais que eu não estou enxergando. E já deixe seu like, porque esta palavra pode ser a chave de entendimento que alguém que você ama precisa neste exato momento. Sinal 1: no silêncio que anuncia movimento. Você já percebeu que, muitas vezes, o silêncio antecede a ação de Deus? Antes de Lázaro ressuscitar, Jesus chorou em silêncio. Antes da multiplicação dos pães, houve fome e escassez. Antes do mar se abrir, houve desespero. E talvez seja esse o seu momento agora. O momento em que você olha para os lados e não vê movimento. O momento em que as orações parecem ecoar para dentro, e não para cima. O momento em que Deus parece quieto demais e a vida, difícil demais. Mas preste atenção nisso. O céu não grita quando está moldando um milagre. Deus não precisa fazer barulho para operar transformação. Ele não precisa responder com trovões quando está mexendo no invisível. A Bíblia diz, em Isaías 30, versículo 15. Na conversão e no sossego está a vossa salvação, ou na tranquilidade e na confiança, a vossa força. Talvez o seu silêncio seja exatamente o solo onde a semente está germinando. E não é porque você ainda não viu o fruto. Que Deus não está movendo as raízes. São Francisco vivia isso na pele. Em noites frias, sozinho, em oração, ele dizia: mesmo que o mundo me esqueça, se eu estiver com Deus, tenho tudo. E era justamente nos seus momentos mais silenciosos que os maiores milagres floresciam. Então, se você está passando por esse tempo de silêncio, em que ninguém entende seu coração, em que você ora, e parece que nada muda, em que o mundo continua igual, mas dentro de você há um terremoto espiritual acontecendo. Não desista. Não esmoreça. Não se desvie. O silêncio é sinal de que Deus está prestes a romper o véu. Porque quanto maior o silêncio, maior será o impacto do que está por vir. Como agir quando esse sinal aparece? Não interrompa a oração. Intensifique. Se você já não sente vontade de orar, ore ainda mais. Mesmo sem palavras. Mesmo em lágrimas. O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Romanos 8h26. Faça do silêncio um altar. A cada manhã, antes do barulho da rotina começar, consagre um momento de escuta. Não fale nada. Apenas diga: Senhor, estou aqui. Fala quando quiser. Age como quiser. Evite reclamar do silêncio. Célebre-o. Lembre-se, o agricultor não vê a raiz crescendo. Mas ela cresce, no escuro, no fundo, no escondido. Assim é com a sua bênção, ela pode estar enraizando agora mesmo. Oração para este sinal. Senhor, mesmo quando não ouço tua voz, escolho confiar no teu mover. Mesmo quando tudo parece parado, eu creio que o invisível está em ação. Dá-me fé para permanecer. Dá-me força para não desistir. Que o silêncio da minha vida seja o prelúdio da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Comente agora, como ato profético: eu creio que o silêncio de Deus está preparando minha maior bênção. Fique atento, porque o próximo sinal espiritual vai te surpreender. Ele se manifesta nas pequenas irritações do cotidiano, mas quase ninguém percebe que é uma guerra espiritual disfarçada. E se você não souber interpretar, pode sabotar o próprio milagre.
Segundo sinal, um silêncio inesperado envolve sua vida. Você já sentiu como se, de repente, o mundo inteiro ficasse mais calado ao seu redor? Amigos se afastam sem motivo. As mensagens diminuem. Os convites cessam. Aquela movimentação constante que fazia parte da sua rotina se dissolve. É como se tudo tivesse entrado em pausa. Mas esse silêncio, que no início parece rejeição, abandono, ou castigo, pode ser, na verdade, o segundo grande sinal espiritual de que uma bênção muito grande está prestes a ser liberada sobre a sua vida. Na vida dos santos, esse padrão é recorrente. Antes de um grande mover de Deus, o céu silencia a terra. Pessoas são tiradas do caminho. Portas humanas se fecham. Vozes externas se calam. Não por punição, mas por preparação. São Francisco de Assis viveu isso na carne. Após romper com os planos do Pai e renunciar à riqueza, ele passou longos períodos de solidão, onde apenas o som da natureza e da oração o acompanhavam. Foi nesse silêncio que ele ouviu Deus com mais clareza. Foi ali que sua vocação foi purificada. Foi no vazio humano que ele se encheu da presença divina. Esse silêncio não é ausência, é concentração. A Bíblia está repleta de momentos assim. Moisés foi conduzido ao deserto por 40 anos antes de libertar o povo. Elias fugiu para a caverna e ouviu Deus não no terremoto, nem no fogo, mas no sussurro suave, 1 Reis 19:12. O próprio Jesus, antes de iniciar seu ministério, foi levado pelo Espírito ao deserto para jejuar e se retirar do mundo. Silêncio, na vida espiritual, é uma câmara de revelação. Mas o inimigo, sabendo disso, tentará convencer sua mente de que esse momento é sinal de fracasso. Ele sussurra mentiras como: você está sendo esquecido. Ninguém se importa com você. Nada está acontecendo porque Deus te abandonou. Essas frases não vêm de Deus. Vêm da tentativa do inimigo de te tirar de uma fase sagrada de preparação. Preste atenção, quando Deus quer falar, ele primeiro silencia o ambiente. E se você estiver passando por esse silêncio agora, não lute contra ele. Abrace-o, transforme o silêncio em oração. Transforme a ausência humana em presença divina. Use esse tempo para reorganizar sua vida interior. Limpar os ruídos emocionais. Aprofundar sua escuta espiritual. Deus não precisa de muito barulho para falar. Ele só precisa de atenção. E se há silêncio na sua vida, talvez seja porque ele está prestes a sussurrar algo que transformará sua história. A bênção que está chegando é tão grande, que não poderia ser ouvida no meio do barulho. Deus silenciou tudo, para que você esteja pronto para ouvir claramente o que virá. Como disse o salmista: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Esse versículo não é apenas um conselho, é uma chave espiritual. A quietude precede o reconhecimento da ação divina. Muitos, ao sentirem o silêncio, correm para distrações, séries, redes sociais, conversas vazias, correria. Mas os que discernem, sabem, é hora de recolhimento. Se você sente que o mundo se calou ao seu redor, ouça isso. Deus está preparando algo. E o silêncio é a linguagem dele quando a bênção é muito maior do que você imagina. Não é um castigo. É um intervalo sagrado. Um dos maiores milagres de São Francisco foi aprender a encontrar Deus no som do vento, no canto dos pássaros, no silêncio das noites frias de Assis. Ele dizia: quem não aprende a escutar Deus no silêncio, dificilmente o reconhecerá no barulho da glória. Se esse silêncio inesperado tomou conta da sua vida, comente agora: eu aceito o silêncio de Deus como preparação para uma grande bênção. Esse comentário é um ato de fé. Uma declaração espiritual de que você está discernindo o mover divino na sua rotina. E se essa parte do vídeo falou com você, deixe seu like como resposta ao Espírito Santo, se compartilhe com alguém que está lutando com a solidão, mas talvez esteja só sendo preparado para a maior visita divina de sua vida. Terceiro sinal, uma tempestade de contradições antes da bonança.
Há momentos em que, logo depois do silêncio que comentamos na parte 2, tudo parece sair do controle, contas inesperadas aparecem, aquele eletrodoméstico quebra, o carro falha, um mal-entendido na família acende discussões antigas, a saúde oscila, portas de emprego se fecham de forma injusta. Você tenta colocar as coisas em ordem, se elas se desordenam ainda mais. É como se, de repente, um vento contrário soprasse de todos os lados. Para quem não discerne, isso se chama azar. Para quem tem olhos espirituais, entende-se que essa tempestade de contradições é muitas vezes o terceiro grande sinal de que o céu está prestes a derramar uma bênção muito maior do que a luta que você está enfrentando. 3.1 O padrão bíblico da noite escura. Observe as grandes narrativas da Escritura. José do Egito recebe promessas de grandeza em sonhos, quase imediatamente é vendido pelos próprios irmãos, injustiçado, caluniado e preso. Foi o período mais escuro e o trampolim que o colocou no trono. Davi é ungido rei, no dia seguinte se torna alvo da lança de Saul, vivendo anos como fugitivo em cavernas. Jó vivia em prosperidade e de um dia para o outro perde bens, saúde, amigos leais. Mas no final de sua noite escura, recebeu bênção em dobro. Jesus, depois de ser proclamado Filho amado no Jordão, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para enfrentar tentações diretas do diabo. Em todos esses casos, a crise mais intensa ocorreu imediatamente antes da virada. Como diz o Salmo 30, 6, vá ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem ao amanhecer. 3.2 Teste de fé, poda de sobras. Espiritualmente, essa fase cumpre dois propósitos. Teste de confiança: Deus permite o vento contrário para revelar se você confia na promessa ou no conforto. A bênção que virá exige um coração firmado na rocha, não na areia das circunstâncias. Poda de excessos: ventos fortes derrubam galhos secos. Problemas financeiros revelam gastos desordenados, conflitos familiares expõem feridas que precisavam ser tratadas, e enfermidades ensinam a cuidar do corpo e a depender de Deus. A tempestade remove o que impediria você de sustentar a bênção futura. São Francisco descreve essa etapa num de seus escritos. O primeiro, o Senhor tira de nós as muletas, para que aprendamos a caminhar com as próprias asas. Ele mesmo, ao deixar as posses do pai e abraçar a pobreza, enfrentou frio, fome e zombaria pública. A tempestade de humilhações foi o prelúdio da missão gigantesca que transformaria a Igreja. 3.3 Sinais concretos da tempestade espiritual. Sequência de pequenos imprevistos que drenam sua energia. Aumento de tentações antigas que você julgava superadas. Sonhos perturbadores ou insônia repentina. Sensação de pressão no ambiente mesmo após oração. Questionamentos intensos: será que Deus se esqueceu de mim? Nada disso significa abandono divino. Ao contrário, o céu está mexendo o tabuleiro para posicionar as peças no lugar exato da vitória. 3.4 Como atravessar a tempestade sem afundar. Ancore-se na palavra. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 24, 35. Leia, memorize e declare promessas bíblicas diariamente. Eucaristia e confissão: se possível, intensifique a frequência. Os sacramentos são fortalezas inexpugnáveis contra ataques espirituais. Jejum inteligente: não apenas de comida, mas de queixas, redes sociais tóxicas, conversas vazias. Jejum quebra resistências invisíveis. Louvor na dor: Atos 16 narra Paulo e Silas cantando na prisão, o terremoto divino abriu portas. Louvar no vendaval confunde o inferno. Cerque-se de intercessão, peça amigos de fé que orem por você nominalmente. Há batalhas que só se vencem em unidade. Agem pequenas sementes, semeie generosidade mesmo quando faltar, semeie perdão mesmo quando doer, semeie esperança nas palavras. A colheita virá multiplicada. 3.5 Profecia de São Francisco para os que enfrentam ventos fortes. Quando vi a chuva açoitar os muros de Assis, soube que Deus lavava a cidade para fazê-la resplandecer. Assim é a alma, varrida pelo vendaval, ela se torna morada limpa para o rei. Se o vento tem sido impiedoso na sua vida, não amaldiçoe a tempestade. Erga-se, firme os pés, e proclame: eu não recuo, ou minha bênção está logo depois desse vale.
Comente agora, como atitude de fé. O vendaval não me derruba, ele me empurra para o milagre. Seu comentário é um decreto no mundo espiritual. Deixe seu like se esta mensagem te trouxe discernimento, se compartilhe com quem está quase desistindo no auge da luta, sem perceber que o nascer do sol já colore o horizonte. Na parte 4 revelaremos como reconhecer o momento exato em que os 3 sinais convergem, e o que fazer para receber a bênção sem perdê-la. Paz e bem. Nos encontraremos na próxima etapa desta jornada rumo à grande visita de Deus. Parte 4. E quando os 3 sinais se juntam, a porta se abre e você precisa estar preparado. O Senhor prepara a terra com chuva, semeia a boa semente na madrugada silenciosa, e finalmente rasga as nuvens num trovão de misericórdia. Reflexão franciscana antiga. Chegamos ao ponto culminante desta caminhada, no instante em que os 3 sinais, o silêncio divino, o deslocamento interior e a tempestade de contradições, convergem num mesmo eixo temporal. Esse é o ponto de virada que antecede a bênção muito grande da qual falamos desde a primeira parte. Contudo, muitos perdem a graça justamente aqui, porque não reconhecem o tempo da visitação ou confronte com LC 19, 44 ou nem sabem como recebê-la sem desperdiçar. 4.1 Como discernir que chegou a hora. Sincronia inexplicável. Pequenos detalhes começam a se alinhar, um convite inesperado, uma mensagem ou por engano ou que oferece solução, pessoas que você não via há anos reaparecem com uma peça que faltava no quebra-cabeça. Não são coincidências, mas ou coincidências providenciais, ou São João Paulo II chamava de coincidências divinas. Reacendimento interior. O abatimento dos dias anteriores dá lugar a uma fé vibrante, sem causa natural. Você acorda no mesmo cenário difícil, mas sente um fogo doce no peito, se confronte com LC 24, 32. O Espírito Santo sinaliza que o céu está abrindo. Palavra confirmadora. A Escritura, sou uma homilia, ou até uma linha num livro espiritual, parece ser lida em voz alta para você, veis que faço coisa nova, já está surgindo, não o percebeis? Is 43, 19. Essa confirmação é a assinatura de Deus, e chegou o Kairos, o tempo oportuno. Paz que desafia a lógica. Filipenses 4, 7 descreve, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração. Se, no meio dos mesmos boletos e diagnósticos, você sente paz profunda, abra os olhos, o milagre está à porta. 4.2 Postura interior para receber sem perder. São Francisco frequentemente repetia aos frades, a bênção é como um pássaro, pousa na mão que fica aberta, mas foge da mão que se fecha por medo. Traduzindo para nós. Manter o coração aberto. A graça costuma chegar em formatos inesperados. José recebeu a promessa de governo, mas ela veio vestida de túnica de escravo. Estar aberto significa não impor a Deus a forma do presente, apenas recebê-lo. Agradecer antes de enxergar. Jesus, diante de 5 pães, ergueu os olhos e deu graças, Jó 6, 11. Ele agradeceu antes da multiplicação. Gratidão antecipada é fé madura atrai manifestação. Agir na obediência do momento. Muitas bênçãos se concretizam quando damos o passo simples que Deus pede, ligar para alguém, enviar um currículo, reconciliar-se, fazer um pequeno voto de caridade. O mar vermelho abriu-se quando Moisés ergueu o cajado, não antes. Guardar a promessa em silêncio reverente. Há momentos em que é preciso falar, mas há horas em que é necessário calar-se igual Maria que o guardava tudo no coração, OLC 2, 19. Expor prematuramente uma promessa pode atrair incredulidade alheia ou combate desnecessário. Persistir na santidade. A bênção não é prêmio para os perfeitos, mas também não pode ser sustentada por quem volta ao lamaçal, confronte com 2 PD 2, 22. Continue na confissão, na Eucaristia, no jejum periódico. Receber é fácil, ou manter, exige raiz profunda. 4.4 O perigo da autossabotagem. Muitos chegam ao limiar da promessa e retrocedem por 3 razões. Autocondenação, se eu não mereço algo tão bom. Ninguém merece, é graça. Receba com humildade, não com culpa. Medo de responsabilidade, a bênção traz novas tarefas. Lembre-se de que Deus capacita os que chama.
Volta a velhos vícios. Satanás intensifica tentações justamente para roubar o parto do milagre. Vigie, esteja sóbrio. Confronte com um PD 5, 8. 4.5 Liturgia de ação de graças após bênção. Recebeu? Então cele. Testemunhe, conte a alguém para glorificar Deus, não para a vanglória. Consagre o fruto. Se a bênção foi um emprego, consagre o primeiro salário. Se foi cura, use a saúde para servir. Se foi reconciliação familiar, façam juntos um gesto de caridade. Erga memorial. Pode ser uma vela acesa todo dia do acontecimento, um crucifixo novo na sala ou um versículo emoldurado. Israel erguia pedras para lembrar-se dos feitos de Deus. São Francisco construía pequenos altares de pedra no campo onde experimentava intervenções divinas. Ele dizia: de esquecer a bondade recebida é deixar a porta aberta para a próxima tempestade. 4.6 Convite final. Transforme sinais em estilo de vida. Os 3 sinais não são fórmula mágica, são modos de Deus alfabetizar a alma. Quanto mais você os reconhece, menos precisará de confirmações externas. Chegará o tempo em que o silêncio divino soará como melodia, o deslocamento interno como convite e a tempestade como aviso de colheita abundante. A alma que confia no Altíssimo atravessa o deserto cantando, porque já vê, na fé, as palmeiras do oásis. São Francisco de Assis. Agora é com você. Releia as 4 partes, identifique em qual sinal você está. Adote as posturas espirituais correspondentes. Volte para contar quando a sua bênção muito grande o chegar, para que outros creiam. Comente abaixo. Eu recebo, guardo e multiplico a bênção que o Senhor preparou para mim. Seu comentário faz parte da liturgia de fé que estamos construindo juntos neste canal. Se esta série edificou a sua caminhada, deixe o like, inscreva-se e compartilhe com quem precisa perceber que o momento difícil pode ser, na verdade, o prelúdio do maior ato de amor divino. Paz e bem. Que as pegadas de Deus fiquem cada vez mais visíveis no chão da sua história, se que você caminhe nelas, até ver a promessa tornar-se vida abundante.